Que privilégio estar com você na primeira conferência online Cultura Cristã, tratando do tema geral. E agora? Como viveremos? Que Deus abençoe o seu coração, que Deus abençoe a sua vida. E eu gostaria de trazer à sua mente esclarecida algumas reflexões, mormente à luz do texto de Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida na tua ira. Lembra-te da misericórdia. Nós estamos vivendo talvez um dos momentos mais angustiantes dos últimos tempos. Uma pandemia que assolou as nações da Terra. Um vírus que você não consegue vê-lo a olho nu, colocou de cócoras as nações mais poderosas do mundo, ceifando dezenas e dezenas de milhares de pessoas, trazendo um transtorno para a saúde pública e um verdadeiro terremoto na economia global. Estou certo de que temos que olhar esse cenário não por uma mera casualidade, ou talvez como alguns pleiteiam, como uma conspiração montada em laboratório, ou como um fato apenas casual, mas entendendo que o nosso Deus não perdeu sua soberania, ela não ficou arranhada. Deus não foi pego de surpresa. Deus não está em apuros. Deus não está confuso, tomando uma medida hoje para desfazê-la amanhã, como você tem visto ao longo desse tempo com os reis, presidentes e governadores, porque eles não têm a solução nas mãos. Sendo Deus soberano, nada Ele faz nem permite sem um propósito que traga glória para o seu nome, que traga edificação para a sua igreja ou disciplina, e juízo para o mundo misturado com misericórdia, porque mesmo quando ele exerce o seu juízo, ele também abre a porta da misericórdia, chamando as nações, chamando os homens ao arrependimento. Percebo que nessa conjuntura de pandemia, os 4 grandes pilares de sustentação da sociedade, de uma sociedade humanista, onde há certamente um humanismo idolátrico, esses pilares ruíram. Esses 4 grandes ídolos da nossa sociedade têm os pés de barro. Quais são eles? Primeiro, o poder político. Você percebe que os homens mais poderosos do mundo, com a caneta na mão, não puderam resolver esse problema. Segundo, o poder econômico. As maiores e mais robustas economias do mundo não tiveram nas mãos a solução para debelar este mal, para erradicar este vírus, para trazer uma solução pronta e eficaz. Terceiro, o poder da ciência. A ciência não é a luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Ela tem seus limites, suas fraquezas. Ela não pode tudo.
porque há desafios que ainda precisam ser pesquisados, descobertos. E embora os cientistas estejam debruçados sobre essa questão de um remédio eficaz ou de uma vacina preventiva, a ciência não teve uma resposta pronta e eficaz para debelar este mal. O quarto ídolo, que tem os pés de barro, é o poder tecnológico. Nós vivemos hoje no reino dos milagres, da tecnologia. Somos a geração das viagens interplanetárias. Nós somos a geração da cibernética, da comunicação virtual, da rede mundial de comunicação. Você toca o mundo na ponta dos seus dedos. Porém, a tecnologia, com toda a sua sofisticação e com todo o seu avanço extraordinário e fascinante, não trouxe solução clara, rápida e eficaz para este mal. Diante disto, é necessário reconhecer que o homem é frágil, é vulnerável, não é autossuficiente. Ele não tem resposta para os seus grandes dramas. E então é necessário que as pessoas se voltem para Deus, reconheçam que Deus é Deus. E aqui eu queria levantar com você a necessidade de que nós, Igreja de Deus, reconheçamos que essa pandemia é uma expressão do ato soberano de Deus de disciplinar o seu povo e trazer juízo para o mundo. Quando eu leio o livro de Apocalipse, por exemplo, vejo ali que os selos que são abertos, trazendo sofrimento, dor, angústia, não são desatados, não são quebrados por Satanás, nem pelo anticristo, nem pelo falso profeta. Quem venceu para abrir o livro e desatar os seus selos foi o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o nosso glorioso Redentor. Vem o cavalo vermelho, a guerra, vem o cavalo preto, a fome, vem o cavalo amarelo, a morte, vem o sofrimento atroz sobre os homens. E nós precisamos entender que muito daquilo que as pessoas atribuem a Satanás, ou a casualidade, ou a força da natureza, tem a ver com a ação divina. Nós não cremos numa divindade pequena, miúda, num frágil ídolo que não tem poder. Nós cremos no Deus soberano, que está no trono, que tem as rédeas da história em suas mãos. Quando você olha as 7 trombetas, que são o juízo parcial de Deus a um mundo que persegue a igreja, e em resposta às orações da igreja, quando essas trombetas são soadas, atinge a terra, atinge os mares, atinge os rios, atinge os astros, atinge os homens. E então, é como se Deus estivesse trombeteando nos ouvidos da história, para que os homens se arrependam. Ainda é tempo. Ainda a porta da graça está aberta. Ainda o Senhor Jesus é o advogado. Ele ainda está com os portais da graça abertos, convidando: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É um momento de os homens de todos os segmentos da sociedade, de todas as faixas etárias, de todos os estratos sociais, de todos os credos religiosos, se voltarem para Deus. Se voltarem para Deus. Ainda é tempo. Mas a Igreja de Cristo tem um papel fundamental nesse momento, porque a Bíblia diz que o juízo começa na casa de Deus. E é quando a igreja se volta para Deus em tempo de crise, e você percebe que o cenário de Abacuque era um cenário de crise. A nação de Israel rendida ao pecado, o povo de Deus rendido ao pecado. E o profeta está incomodado com a violência, o profeta está incomodado com a maldade, o profeta está preocupado com a apostasia, e ele clama a Deus, e Deus diz: olha, eu vou resolver só uma coisa, eu vou trazer uma nação pior do que Israel, pior do que Judá, para julgar o meu povo. Deus vai disciplinar o seu povo.
E é nessa conjuntura é que ele entende que Deus se ira contra o pecado do seu povo, contra o pecado das nações, e é nessa conjuntura que ele pede: tenho ouvido ao Senhor as tuas declarações e me sinto alarmado. E ele pede agora: aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, na tua ira, lembra-te da misericórdia. Quando você olha para a história, e a história é a nossa pedagoga, os grandes avivamentos surgiram, nasceram, foram gestados do ventre da crise. É quando o homem chega ao fim da linha, ao fundo do poço, quando os seus recursos se esgotam, é que este homem é conclamado a olhar para a sua fraqueza e reconhecer que Deus é Deus. Os grandes avivamentos nasceram em tempos de crise. A crise é um tempo de oportunidade. Então é hora de nós pararmos um pouquinho e avaliarmos se nós vamos ter o coração mais quebrantado. E nessa hora de dor, nessa hora de pandemia, nessa hora de tanta gente infectada, nessa hora de tanta gente sucumbindo ao poder deste vírus, tanta gente enlutada, tantas famílias sofridas, tantas famílias isoladas socialmente, tantas famílias sem pão sobre a sua mesa, nessa hora de uma crise nacional e mundial. Que Deus tenha misericórdia de nós para nos humilharmos, para buscarmos um reavivamento espiritual, para Deus inflamar o nosso coração, acender essa lâmpada na nossa alma, para buscarmos a Deus com todas as forças do nosso coração. Quando eu olho para a história da igreja cristã, eu vejo que os avivamentos foram acontecendo, mercê da graça de Deus, porque avivamento não é obra humana, é obra de Deus. O que compete a nós é preparar o caminho do Senhor para que Ele se manifeste e é colocar as nossas velas na direção do vento do Espírito e não produzir esse vento, porque não é nossa competência nem nosso poder produzir esse vento. Nós não podemos marcar avivamento, nós não podemos agendar avivamento, nós podemos nos preparar para que ele chegue e aguardarmos a sua chegada. Então eu vejo lá o Senhor Jesus Cristo alertando os seus discípulos em Lucas 24:49 assim: permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. John Stott, um dos grandes intérpretes do cristianismo do século passado e até do começo deste século, disse que o Senhor Jesus enviou o Espírito Santo para a igreja antes de enviar a igreja para o mundo. E esta ordem não pode ser alterada. Primeiro somos capacitados com poder, depois cumprimos a grande comissão. Tentar fazer a obra de Deus com os nossos próprios recursos, na linguagem lá do profeta Eliseu, é tentar continuar cortando árvores com o cabo do machado. Nós precisamos do revestimento de poder. O próprio Senhor Jesus, como homem perfeito, não deu início ao seu ministério senão depois do revestimento de poder. O que aconteceu no Rio Jordão. Ele orava, o céu se abriu, o Espírito Santo veio sobre ele e ele então foi revestido, ungido para o seu ministério, cheio do Espírito Santo, foi levado pelo Espírito ao deserto, onde triunfou sobre Satanás, cheio do Espírito Santo, retornou para a Galileia, entrou na sinagoga, pegou o rolo do livro do profeta Isaías, abriu e disse: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar, para curar, para libertar. E no poder do Espírito Santo, ele realizou o seu ministério. No poder do Espírito Santo, ele morreu. No poder do Espírito Santo, ele ressuscitou e voltou para o céu. E agora ele prometeu esse mesmo poder para a sua igreja, para você e para mim. Aqueles discípulos entenderam isso e retornaram do Monte das Oliveiras, de onde Jesus ascendeu aos céus, para o Monte Sião, lá no cenáculo, e diz a Bíblia que todos permaneceram unânimes
em oração. Quem ali estava? Os apóstolos, Maria, os irmãos de Jesus, as mulheres que vieram da Galileia com Jesus, que patrocinaram financeiramente o ministério de Jesus, bem como outros irmãos e irmãs. E eles oraram unanimemente, perseverantemente, 10 dias, até que se cumpriu o dia de Pentecostes. E o Espírito Santo foi derramado com grande poder sobre eles. E eles então ficaram cheios do Espírito Santo. E eles passaram a falar em outras línguas as grandezas de Deus. E Pedro se levantou para pregar a palavra de Deus no poder do Espírito Santo, e diz a Escritura que Pedro pregou um sermão cristocêntrico, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, a ascensão de Cristo, o senhorio de Cristo. Não há outra mensagem a ser pregada a não ser Cristo. E quando ele está pregando, o apelo não partiu do pregador para o auditório, mas do auditório para o pregador, quando o povo que o escutava perguntou: e nós, o que faremos à vista dessas coisas? E Pedro respondeu: arrependei-vos. E cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E esta promessa não é apenas para vós, é para os vossos filhos, para aqueles que ainda estão longe, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então, há certamente um revestimento de poder que você e eu podemos receber e sermos cheios do Espírito Santo e sermos reavivados pelo poder do Espírito Santo para fazermos a obra de Deus. Aliás, o Senhor Jesus Cristo, quando perguntado sobre esse assunto pelos seus discípulos, quando ele estava falando desta promessa do Pai, deste revestimento de poder, perguntaram para ele: vai ser nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? E Jesus respondeu a eles: não vos compete saber nem tempos, nem épocas, nem cronos, nem kairós, que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O Senhor Jesus Cristo aqui promete poder. Poder. O reino de Deus não consiste em palavras, mas de poder. Então, você pode até perguntar, mas poder para quê? Primeiro, para sair da especulação teológica para o campo da ação missionária. Quando os discípulos queriam tratar de aspectos e detalhes da escatologia, se ia ser nesse tempo que o Senhor ia restaurar o reino a Israel, eles tinham ainda uma visão assim, muito humanista, muito terrena, muito limitada, muito política do reino de Deus. O Senhor Jesus Cristo desloca a atenção deles dessa discussão para o campo da ação missionária. Vocês vão receber o poder para serem testemunhas. Segundo, poder para quê? Poder para quebrar barreiras relacionais, para que o Evangelho chegue a outras culturas e a outros povos. Sereis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria. Já haviam vários séculos que havia um grande muro de separação entre judeus e samaritanos. Eles não se toleravam. Eram inimigos irreconciliáveis. Um judeu considerava um samaritano combustível para o fogo do inferno. Quando Jesus estava indo para Jerusalém, e estava claro no seu rosto que ele ia para Jerusalém, querendo então passar pela aldeia dos samaritanos, os samaritanos não o receberam. E João chegou a dizer: Senhor, o senhor quer que a gente manda fogo do céu para destruir os samaritanos? Jesus: não, você não sabe de que espírito eu sou. E agora esse mesmo João, é o João que é chamado, que é conclamado, que é convocado, que é enviado para Samaria, quando Filipe está lá pregando o Evangelho e Deus está fazendo coisas extraordinárias. Esse João vai agora, não para rogar para Deus mandar fogo sobre eles, mas para Deus derramar o Espírito Santo sobre os samaritanos. Quando o Espírito Santo nos enche, as barreiras quebram, as inimizades cessam, os problemas de relacionamento são desfeitos e o Evangelho vai construindo pontes de relacionamentos. Talvez você continue perguntando: mas poder para quê?
Terceiro lugar, poder para morrer. A palavra testemunhas é a mesma palavra no original que vai desembocar na palavra mártir. Testemunha é um mártir. E aqueles homens, aqueles apóstolos, sobretudo os apóstolos, com exceção de João, todos foram martirizados no primeiro século. Quem não está preparado para morrer, não está preparado para viver. Você precisa encontrar uma razão maior para você viver, a fim e com disposição de dar a sua própria vida por esta causa. E aqueles homens receberam poder para morrer. Aqueles primeiros cristãos receberam poder para morrer. Veio a perseguição dos judeus. Mais tarde, a partir do ano 64, veio a perseguição dos romanos. E eles foram queimados vivos. E eles foram crucificados. Eles foram jogados às feras. E eles iam para a fogueira ou para as arenas para serem devorados pelos animais ferozes, cantando. Porque eles tinham poder. O poder do Espírito Santo. Talvez você pergunte, mas poder para quê? Poder para viver em santidade. Sem poder, nós vamos nos imiscuindo com o mundo, nos misturando, nos conformando, fazendo amizades, fazendo alianças com o mundo. Eu vou lhe dizer que a amizade do mundo é pior do que a espada do mundo. Precisamos de poder para vivermos no mundo sem sermos do mundo, para não nos conformarmos com o mundo, para não sermos amigos do mundo, para não amarmos as coisas que estão no mundo, para não sermos julgados com o mundo. Mas talvez você pergunte, poder para quê? E eu respondo, poder para ir aos confins da terra, levando a mensagem do Evangelho, a esperança da salvação em Cristo, aos povos, mergulhados no sincretismo religioso, no paganismo tosco, nas idolatrias vis, no ateísmo materialista. Oh, como o mundo precisa do Evangelho. E somente uma igreja reavivada pelo Espírito Santo de Deus, inflamada pelo Espírito Santo de Deus, tem autoridade, tem poder para ir até os confins da terra, levando esta palavra poderosa, que é a palavra do Deus vivo. Por meio de quem? Por meio da qual vem a fé salvadora. A Bíblia diz, e o Senhor Jesus Cristo afirmou isso, que Ele tem muitas ovelhas que ainda não estão no aprisco, que ao ouvirem a voz do pastor, do bom pastor, do grande pastor, do supremo pastor, elas vão ouvir esta voz. E sabe qual é a voz do pastor? É a voz do Evangelho, é a pregação fiel da palavra de Deus. Estas vão ouvir, e o próprio Deus vai tirar o tampão dos ouvidos, a venda dos olhos, tirar o coração de pedra e dar um coração de carne, e estas pessoas vão atender a este chamado eficaz, esta vocação eficaz, e virão. E o Senhor Jesus Cristo deixou claro, ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Todo aquele que vem a mim, eu não lançarei fora. Então há salvação, e nós precisamos de poder, para não ficarmos entre quatro paredes, para não gastarmos todos os recursos com nós mesmos, para o nosso bem-estar, para levarmos esta esperança da salvação às nações, aos povos. Eu creio que esta pandemia ensinou-nos algumas coisas muito importantes. Nós podemos viver com menos, nós podemos ter uma vida mais modesta, nós podemos nos desmamar dos luxos deste mundo. Nós podemos viver uma vida mais simples, para termos mais recursos, para investirmos na expansão da obra de Deus, para que mais missionários sejam enviados, para que mais professores de escolas bíblicas dominicais sejam treinados para ensinar com eficácia, com eficiência, usando as redes sociais para disseminar e espalhar sem moderação esta poderosa mensagem. Aqui faço um apelo
às igrejas que estão aí nos assistindo nesta primeira conferência online Cultura Cristã, que as igrejas se equipem para ter uma boa qualidade de som, que as igrejas se equipem para ter uma boa captação de imagem, para que as igrejas se equipem a ter boas plataformas para uma realização das ações de comunicação virtual com eficácia, com eficiência. E desta maneira nós vamos aí alcançando as nações do mundo. Domingo passado, pregando num culto online na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, depois do culto, recebi o relatório e 36 nações estavam conectadas conosco naquele culto. 36. E eu estava falando para um auditório vazio, para um templo vazio, mas que graças às comunicações e às tecnologias de hoje nós podemos ter janelas abertas para o mundo. Quantos professores nós temos bem equipados, bem treinados, que poderão preparar aulas da mais alta qualidade, bíblica, teológica, ricas, preciosas, e que podem disponibilizar isso, usando essas janelas abertas para o mundo. Quem sabe algumas igrejas têm condições, inclusive, de colocar legendas em inglês, em espanhol, em italiano, em francês, em outras línguas importantes do mundo, mandarim, e desta maneira a palavra de Deus possa ganhar mais capilaridade e ter mais celeridade para alcançar as nações do mundo na nossa geração. A nossa oração é a de Abacuque. E esta oração deve ser a minha e a sua oração. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Os grandes avivamentos da história, seja no período da Reforma, seja no período do século XVIII, na Inglaterra, na Nova Inglaterra, na Escócia, seja os grandes avivamentos do século XIX, na Inglaterra, no país de Gales, nos Estados Unidos, seja os grandes avivamentos do século XX, no país de Gales, e lá na África do Sul, em Quacisabanto, lá na Coreia do Sul, no país asiático, seja em qualquer outro lugar do mundo, nós precisamos do poder do Espírito Santo para levar essa mensagem. Mensagem de salvação, mensagem de esperança, igrejas fortes, igrejas vivas, igrejas operosas, igrejas sólidas na palavra, mas igrejas relevantes, igrejas acolhedoras, igrejas que têm visão missionária, igrejas que têm paixão evangelística, igrejas que investam no treinamento de professores, igrejas que possam equiparem-se com a maior estrutura na sua questão de tecnologia para levar essa mensagem. Que Deus nos ajude. E eu espero que esta primeira conferência online da cultura cristã possa impactar o seu coração, a sua família, a sua igreja, a nossa denominação, as denominações evangélicas do Brasil, isso reverberar para fora das nossas fronteiras e abençoar muitas pessoas para a glória de Deus. Quero aqui, concluindo, registrar a minha palavra de agradecimento ao reverendo Cláudio Marra, pelo honroso convite para participar desta conferência. A minha palavra é que Deus abençoe você. Que você ame a Jesus, que você ame a sua palavra, que você ame as ovelhas que foram confiadas a você numa sala de aula, escola bíblica, ou você que é um pastor, a igreja que Deus lhe confiou para cuidar. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu coração, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a igreja que você participa, que Deus abençoe a amada Igreja Presbiteriana do Brasil, que Deus abençoe as igrejas evangélicas da nossa nação, que Deus abençoe o nosso país, que Deus abençoe as nações do mundo. Muito obrigado. Fica com Deus.